Boa tarde, a paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Graças e glórias nós damos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia é infinita sobre nossas vidas, né? Glória a Deus. Eu quero trazer para nós uma reflexão nessa tarde, a qual o Senhor Deus colocou no meu coração uma palavra para que nós possamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aquele que puder, adentrar, aquele que puder estar aqui conosco ao vivo, seja bem-vindo, glória a Deus. Aqueles que não puder, a palavra do Senhor ela é viva em todo o tempo. Então, qualquer momento que você assistir, o Senhor Deus vai agir na sua vida, vai entrar com providência, vai curar, vai libertar, vai fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Você só não pode deixar de glorificar o nome do Senhor, porque em qualquer momento, tanto ao vivo quanto gravado, o Senhor Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Palavra essa liberada aos nossos corações. Então, você que for entrando, já compartilha, convida mais alguém. O Senhor vai tocar no seu coração para que você possa chamar alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor nessa tarde. Tenho certeza que a palavra do Senhor ela vem ao seu encontro. Então, compartilha com mais alguém, seja canal de bênção na vida de mais alguém. Glorifica o nome do Senhor e creia. O Senhor é fiel. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Nós vamos estar aqui brevemente falando a respeito dessa palavra, porque eu tenho certeza, o Senhor Deus ele não faz nada por acaso. Toda e qualquer situação que nós passamos é o Senhor Deus nos experimentando, nos provando, nos capacitando, nos fortalecendo. Porque se Ele não tirar a gente da zona de conforto, nós nunca vamos ver o sobrenatural, nós nunca vamos viver milagres, nós nunca vamos romper as nossas barreiras, aquilo que nos limita, né? Glória a Deus. E o Senhor Deus, Ele tem essa característica de fazer a gente passar por lutas e adversidades, mas a sua boa mão sempre está estendida sobre nós. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo e clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeiramente, a palavra já nos chama a atenção, que Jesus primeiro entra no barco e os discípulos seguem Jesus. Ou seja, nós, quando começamos a nossa caminhada, a nossa vida com Deus, primeiro quem está à nossa frente é o Senhor. Nós o seguimos, nós seguimos os seus ensinamentos, nós seguimos a sua palavra, nós ouvimos a sua voz, seguimos a sua direção. Então, se Jesus está na frente, no barco, está dentro do cenário, aleluia, que nós estamos passando, vivendo, então nós temos a certeza de que a vitória é certa. Glória a Deus. Então Jesus entra no barco e a viagem é longa, Jesus vai dormir. E os discípulos estão ali acordados. De repente, o tempo muda, o tempo vira, algo inesperado acontece e aquele barco é ali arremessado, pelo vento de um lado para o outro, tão fortemente a ponto de que eles poderiam pensar que eles iriam perecer. Então, eles desesperados, sem saber o que fazer, porque não tinham controle sobre o mar, sobre o vento,
eles chamam por Jesus que estava dormindo. Se Jesus estava dormindo, é sinal de que estava tudo bem, mesmo com aquela grande tempestade. Então isso quer dizer o quê? Se nós estamos com o Senhor dentro do nosso barco, não importa o que venha acontecer, vai ficar tudo bem. Aleluia, porque é o próprio Deus que permitiu que passássemos por essa situação. Foi o próprio Deus que permitiu, aleluia, que o mar se ficasse embravecido, porque ele tinha o controle de todas as coisas. Então os discípulos estavam sendo experimentados ali, para quê? Para que a sua fé pudesse ser aumentada. No momento em que eles estavam passando aquela situação de desespero, eles não pensaram que eles estavam ali com alguém que conhecia do mar, conhecia do vento, aleluia, tinha o controle e o domínio sobre todas as coisas, sobre a natureza, assim como o controle dos pensamentos e das atitudes do homem. E eles vão acordar Jesus pedindo ao Senhor, Senhor, não deixe que a gente pereça. É muito melhor a gente pedir o socorro do Senhor do que perecer, aleluia, no orgulho, na vaidade, no preconceito, achando que não dependemos do Senhor ou achando que temos fé suficiente para chegar do outro lado sem que Jesus esteja no controle, sem que Jesus faça alguma coisa por nós no meio de toda essa situação. Então tem vento, tem tempestade que se levanta, que é necessário sim nós chamarmos o socorro do Senhor. Por quê? Porque a nossa fé às vezes fica pequena, porque às vezes vem o desespero, a nossa visão espiritual, ela não consegue enxergar a solução e nós precisamos do socorro do Senhor. Às vezes até a nossa fé está fraca, pois como Jesus disse, por que sois tímidos, homens de pequena fé? A fé ali estava limitada por causa daquele problema grandioso. Muitas das vezes o problema é tão grande que limita a nossa fé de acreditar. Jesus está no barco, eu não preciso temer. Jesus está no barco, essa tempestade vai se acalmar. Jesus está no barco, eu não vou perecer. Mas às vezes a nossa fé é pouca, a nossa fé é pequena, aleluia. Não que o problema seja maior do que o nosso Deus, é porque o problema tende a diminuir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa muitas das vezes. O adversário se levanta para isso, para que nós venhamos a diminuir a nossa fé e não acreditar no tamanho do Deus que servimos. Jesus estava com eles, Jesus não estava fora do barco. Jesus estava dentro do barco, Jesus entrou primeiro. Então tudo que aconteceu a partir dali era a permissão dele, aleluia, como Deus no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos nos agarrar a Ele. Nós precisamos despertar Ele se for necessário. Louvado seja o nome do Senhor. Veio aquela grande tempestade e eles foram lá, temeram, ficaram com medo. A fé foi diminuída e clamaram ao Senhor. Aleluia. Achando que realmente eles iam perecer. E o Senhor disse, por que sois tímidos? Quando eu observo, aleluia, nessa palavra que o Senhor fala, por que sois tímidos? Aleluia, eu creio que o Senhor estava falando assim, usem a autoridade de vocês, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Use a autoridade que eu dei, usem a fé que eu dei, aleluia, se posicionem como os meus discípulos. Vocês já observaram as coisas que eu tenho feito, que eu tenho dito, aleluia. Então use aquilo que vocês já aprenderam sobre mim. Mas muitas das vezes nós nos colocamos num lugar ou achamos que não temos a capacidade e a autoridade de repreender na nossa vida, no nosso cenário, aquilo que está se levantando contra nós. E chamamos o mestre, vamos atrás do Senhor e perguntamos e oramos e clamamos, aleluia, para que ele venha intervir em nosso favor. Só que muitas das vezes, aleluia, ele está dizendo que nós podemos fazer isso. Ele está dizendo que nós somos capacitados para isso, aleluia. Mesmo em meio à provação, mesmo com pouca fé. Não sejas tímidos, aleluia. Use a autoridade, abre a tua boca, repreende esse vento, repreende esse mar, repreende esse mal, aleluia. Não sei qual a situação, mas a tendência é o quê? Do vento e da tempestade é fazer o quê? Com que nós venhamos a entrar dentro da nossa casa, nos trancarmos e nos fecharmos com medo, achando, aleluia, né, que vamos perecer, ou não sabemos o que vai acontecer do lado de fora. Então, nós ficamos assim, não, eu não vou sair daqui.
Aleluia, eu não vou me mover. Eu vou clamar ao Senhor aqui, para que Ele venha e cesse essa tempestade, porque o medo é grande, mas o Senhor está dizendo, se posicione, não seja tímido, aleluia, se levante com autoridade e faça, aleluia, aquilo que eu já vos ordenei, aquilo que eu já mandei. Aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que você já tem aprendido. A mesma coisa que Jesus fez ali, os discípulos poderiam ter feito. Ali eles estavam sendo treinados, ali eles estavam sendo experimentados, ali eles estavam sendo provados. Mas nós já temos, muitas das vezes, experiências com o Senhor. E às vezes, aleluia, é uma tempestade, daqui a pouco é outra coisa, daqui a pouco é outra coisa, e aí? Precisamos nos levantar, não podemos ser tímidos. Nós precisamos abrir a nossa boca e dizer para isso que está acontecendo na nossa vida, bater em retirada pela autoridade do nome de Jesus. Por quê? Porque ele entrou no barco. Ele está no barco. Quando nós colocamos ele no centro da nossa vida, aleluia, ele alinha todas as coisas em nosso favor. E nós não vamos perecer, por mais que se levante impedimento, porque os discípulos entraram no barco para atravessar, para romper, né? Jesus ia para o outro lado, aleluia. Então aquela tempestade, se viesse, desse contra aquele barco, os discípulos poderiam morrer e a viagem ser interrompida no meio do caminho. Mas o Senhor está dizendo nessa tarde, nada vai ser interrompido na sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, por causa de nenhuma tempestade. Nenhuma tempestade, nenhum vento contrário que se levantou sobre a sua vida vai te impedir de chegar do outro lado. Por quê? Porque Jesus entrou primeiro no barco. Glória a Deus. Jesus entrou primeiro no barco. Então, era a certeza de que eles iam chegar do outro lado. Era a certeza de que eles iam atravessar do outro lado. Mas primeiro era para fazer o quê? O Senhor estava dando uma advertência. Aleluia. Não sejam tímidos. Aleluia. Não tenham pouca fé. Se posicione, se levante. Use a autoridade. Aleluia. Também para repreender. Glória a Deus, porque enquanto nós ficarmos aceitando a situação contrária, aleluia, o vento vai soprar cada vez mais, nós vamos ficar com medo e a fé vai só diminuindo e vamos achar que não vamos atravessar, aleluia, para o outro lado. Vamos ser impedidos pelo barulho do vento, pela força do vento, glória a Deus, que está chacoalhando o nosso barco de um lado para o outro. Então Jesus se levanta, repreende os ventos e o mar e fez-se grande bonança. O que ele está dizendo para nós? Aleluia. Ele tem o poder de fazer tudo isso, mas ele está dando um exemplo para que nós também possamos fazer. Somos discípulos. Discípulos é aquele que segue, que vive, aleluia, aquilo que Jesus ensinou. Então o Senhor está dizendo, levanta e repreende, aleluia. Levanta, aleluia, e abre a boca dentro do cenário e repreende. Repreende o vento, repreende a tempestade, repreende a enfermidade, repreende o medo, repreende, aleluia, a paralisação. Repreende o espírito contrário que tem agido e às vezes trabalhado na mente de alguém da sua casa, tirando o foco, o propósito daquilo que é da vontade de Deus. Repreende toda obra contrária, toda inveja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nada é por acaso, o Senhor permitiu, porque no mundo tereis aflições, então no meio do caminho sempre vai ter um levante. Sempre vai ter, aleluia, algo para atrapalhar. E toda vez que você está buscando ao Senhor, colocou o Senhor à frente, e você está indo em direção a Ele, glória a Deus, vão haver impedimentos. Vão haver situações contrárias. Mas isso quer dizer o quê? Aleluia. Isso não quer dizer que vamos perecer. Isso quer dizer que estamos no caminho certo. Se estamos servindo e seguindo ao Senhor, aleluia, vão acontecer situações que vão nos causar medo, que vão nos causar pânico, que vão tirar a gente, aleluia, querer tirar a gente do propósito, que vai tentar diminuir a nossa fé, mas que não vão impedir o agir do Senhor. Aleluia. Aqui Jesus foi acordado.
Então, se não conseguir repreender, se não conseguir se levantar, se não conseguir declarar no mundo espiritual, aleluia, aquilo que é para ser declarado, chame o Senhor, acorde o Mestre, para que ele venha em teu socorro, para que ele venha em teu auxílio. Eles chamaram, Jesus falou com eles, mas logo em seguida ordenou. Aleluia. Então, no nosso momento de pouca fé, não deixe, aleluia, de buscar a presença de Deus porque você está com pouca fé, achando que o Senhor não vai ouvir a sua oração, achando que tudo que você está falando com Deus está perdido. Jamais. O Senhor estava dormindo, Jesus estava dormindo, os discípulos o acordaram e ele acordou para atendê-los. Isso não quer dizer que Jesus estava dormindo, inerte a tudo que estava acontecendo, não. Jesus estava os experimentando, porque tem cenários, aleluia, que nós vamos ser experimentados e o Senhor vai parecer que está dormindo. Meu Deus, parece que Deus está dormindo, não está ouvindo a minha oração. Parece que Deus está em silêncio e não quer me responder. Aleluia, é um exemplo desse. Jesus estava dormindo, tudo aquilo acontecendo. Como que alguém consegue dormir, né? Verdadeiramente falando ali, se tem uma tempestade no meio do mar, num barco que você está. Todos nós, com certeza, se tivesse uma situação dessa, estaríamos já acordando por causa do chacoalhar do barco para ver o que estava acontecendo do lado de fora. Aleluia! Mas Jesus, ele era dono do mar. Ele era dono do vento, ele é dono da tempestade. Ou seja, ele tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Ele tem o domínio, aleluia, ele tem a chave do inferno. Então não é o adversário que vai ditar o que vai acontecer na sua vida. Porque sobre isso também o nosso Deus, ele tem o domínio, ele tem o controle. O dia que o Senhor se levantar e falar, aleluia, hoje é o dia do basta, hoje é o dia de cessar o vento e a tempestade, vai acontecer. E nessa tarde o Senhor me trouxe aqui para dizer isso. Aleluia. Vento, aquieta-te. Mar, aleluia, acalma-te. É a ordem da palavra de Deus. É a ordem da palavra de Deus. O Senhor ouviu a oração, o Senhor ouviu a petição. Então estava ali se levantando para fazer algo. O Jesus acordar e repreender quer dizer que o Senhor estava se levantando para fazer algo por aqueles discípulos. Quem segue Jesus tem um defensor. Quem segue Jesus tem um ajudador. Aleluia. Quem segue Jesus tem o dono do milagre. Com certeza aquela tempestade não era uma tempestade qualquer. Era uma tempestade que iria causar a morte. Ou a água ia entrar dentro do barco afundar, todos pereciam. Ou realmente o barco ia virar. De alguma forma eles iam perecer. Porque com certeza naquela época dos discípulos não tinha esses equipamentos hoje de salva-vida que nós temos. Se não soubessem nadar, iriam perecer. E muitas das vezes nós nos encontramos no mar desse jeito. Muitas das vezes nós nos encontramos no meio do mar, a ponto de naufragar, sem saber nadar e sem saber o que fazer. E sem ter recurso para nos salvar. Mas Jesus está lá. Se nós colocarmos Ele em primeiro lugar na nossa vida, Ele sempre vai estar lá quando você clamar. Ele sempre vai estar lá quando você pedir. Ele sempre vai estar lá quando você precisar. Aleluia, para cessar o vento, para acalmar a tempestade, para dar ordem à natureza, para dar ordem ao homem. Aleluia, porque Ele tem a chave que abre porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Muda o quadro, muda a história, muda o cenário, cura a enfermidade, tira de um lugar, coloca em outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele ainda continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua sendo Deus. E coisas maravilhosas irão acontecer na nossa vida. Coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida. Aleluia. Cada pessoa que entra tem um problema, tem uma situação, tem um quadro a apresentar. Aleluia, mas nessa tarde o Senhor está dando a ordem para o seu problema. Aquieta-te, cessa-te. Aleluia. Porque do jeito que está não pode ficar, não vai permanecer. Você precisa continuar remando para chegar do outro lado. E o outro lado, aleluia, é o lado de cantar o hino da vitória. O outro lado, aleluia, é o lado a qual o Senhor determinou que você iria chegar. Não tem essa de parar no meio do caminho.
aleluia, vão ter situações, vão ter impedimento, mas não é para parar no meio do caminho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é para parar no meio do caminho. Glória a Deus. O Senhor está dando uma ordem. Se for necessário, aleluia, me acordar, me chamar, me chame. Faça a sua petição. Coloca, aleluia, o controle sobre as minhas mãos. Mas não pare no meio do caminho, mesmo com pouca fé. Glória a Deus. A paz do Senhor, Fernanda. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com pouca fé, não pare. Mesmo com pouca fé, aleluia, o Senhor Deus vai se levantar para fazer alguma coisa. Mesmo que Ele venha falar conosco que a nossa fé está pouca. Mas nós sabemos que temos a quem recorrer. Os discípulos só tinham Jesus para recorrer. Nós também só temos Jesus para recorrer. Então peça ao Senhor. Aleluia. Eu não sei de que você precisa. De repente tem pessoas que precisam de uma liberação, de uma documentação assinada. De repente tem pessoas que precisam de uma porta aberta, de um emprego. De repente tem pessoas que precisam de uma cura agora, um milagre nessa tarde de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não tem dia para operar milagre, irmãos. Ele faz, Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. E neste momento, o Senhor Deus está dando ordem, sabe? Aleluia, está se levantando, está dando ordem, repreendendo tudo aquilo que estava vindo sobre a sua vida, que estava demais, que estava te causando pânico, medo, aquilo que estava te preocupando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas aqui nessa tarde que estavam preocupadas com a sua saúde a ponto de estar pensando que estava com algum tipo de enfermidade incurável, que nada dá jeito, nada melhora, aleluia, dia após dia, só, aleluia, piorando, só sentindo sintomas, glória a Deus, aleluia, sentindo sintomas mais fortes, aquilo que veio para tentar te abater, te paralisar, te amarrar, aleluia, glória a Deus, dentro de casa, de tanto cansaço, de tanta fadiga, mas o Senhor está dizendo, aleluia, eu repreendo agora no nome de Jesus nessa tarde. O Senhor Deus está tocando em pessoas aqui do alto da cabeça à planta dos pés. Aleluia. E a cura e o milagre e aquilo que você veio receber do Senhor quando você entrou nessa live. Aleluia. Receba agora no nome do Senhor. Receba no nome do Senhor Jesus. Para você, para sua casa, para sua família e para os seus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos estavam seguindo Jesus. Quem segue Jesus não é decepcionado. Quem segue Jesus não é envergonhado. Quem segue Jesus não perece. Então eles não iriam perecer, porque o Senhor os chamou, tirou ele dos afazeres dele, aleluia, para ir com ele ganhar almas, aleluia, aprender, partilhar do reino, pregar a palavra. Então não era aquele barco, aquela tempestade que ia parar os discípulos naquele momento, aleluia. Você está entendendo? E você está aleluia, muitas pessoas estão assim pensando, Senhor, mas quando o Senhor me chamou, eu fui, eu atendi o seu pedido, aleluia, o Senhor falou que a obra, aleluia, que tinha essa obra comigo, e agora, Pai, o vento está se levantando tanto, aleluia, o mar está tão bravio, e eu não sei o que fazer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está dizendo, e o Senhor está dizendo nessa tarde, você não vai perecer, aleluia, você não vai perecer, porque eu cesso o vento e eu cesso tempestade, não importa se a tempestade vem em forma humana, porque às vezes o adversário, aleluia, usa pessoas que dão brecha para se levantar contra a nossa vida. Glória a Deus. Às vezes, aleluia, o adversário pede para tocar no nosso corpo físico com enfermidade, para paralisar a obra. Mas o Senhor Deus que entrou no barco, que te chamou, aleluia, glória a Deus, Ele hoje está dando uma ordem para que a obra dele seja completa no teu ministério, aleluia. O Senhor está falando com pessoas que têm ministério, aleluia. Sou eu, Deus, que cessa o vento, cessa o mar, a tempestade, aleluia. Se for necessário, mudo pessoas de posicionamento, aleluia. Mas a obra do Senhor na tua vida não fique completa, você chega do outro lado. Você chega do outro lado, aleluia. Se eu precisar remanejar, oh glória a Deus, eu sinto Deus aqui. Se eu precisar remanejar pessoas de lugar, eu vou remanejar. Mas o Senhor, aleluia, vai cumprir aquilo que Ele falou a teu respeito.
Glória a Deus. A obra vai ser completa. A obra vai ser completa. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Jesus repreende, aleluia, o vento e o mar e faz grande bonança, todos se maravilharam. Todos ficaram maravilhados com aquilo. Porque era coisa extraordinária. Humanamente pensando e analisando, nós podemos imaginar que sim. Porque eu, até hoje, nunca presenciei um homem, né, falando algo a respeito de quando está formando chuva e dá aquela tempestade. Eu nunca vi ninguém abrindo a boca e falar: para, vento, cessa tempestade. Eu nunca vi ninguém fazer e acontecer. Aleluia. Nós não estamos falando que não existem homens de Deus que fizeram isso, né? Como Elias, que falou que não ia chover, não choveu, e depois Elias orou para chover. Não é isso. Eu estou dizendo no meio da tempestade, né? E não tive essa experiência de alguém falar e tudo mudar de repente. Não acontece. Quando está formando a chuva e a tempestade, a gente procura um lugar, né? Um abrigo ou a casa da gente para permanecer até aquilo passar. Então é o tempo de Deus. Ele mandou a chuva e depois ele vai fazer cessar. E foi isso que aconteceu ali. Mas foi o próprio Deus que ordenou. Naquele mesmo instante, tudo parou. Então os discípulos viram, diante dos olhos deles, retroceder, aleluia, aquele grande mal. Porque era um mal. Se aquele vento continuasse, se aquela tempestade continuasse, era um mal. Porque chuva, o barco ia encher de água de qualquer jeito. Vento ia trazer a água para dentro do barco. Ou seja, de qualquer maneira eles iam perecer. Então Jesus fez o quê? Recua. Aleluia. O mal precisava recuar. Aquilo que estava afligindo os discípulos precisava recuar. O Senhor está dizendo: nessa tarde eu estou fazendo recuar aquilo que está te afligindo. Aquilo que está afligindo a tua casa. De repente você entrou aqui, aleluia, e nem veio buscar só para você. E o Senhor está falando com você a respeito de alguma situação que está acontecendo no meio da sua família. Porque quando nós buscamos a Deus, e automaticamente quando nós somos a pessoa posicionada dentro da nossa família, nós levamos a bênção através da nossa vida para outras pessoas que nós temos orado, que nós temos buscado. Glória a Deus. Então, o Senhor está dizendo o quê? Porque esse mal que está se levantando está te afligindo. E o Senhor Deus está dando a ordem para recuar. O Senhor Deus está dando a ordem para cessar. E vão ficar maravilhados, aleluia, e vão perguntar. Porque muitas das vezes tem situações na nossa vida que as pessoas ficam sabendo. Se levantou a tempestade do vício dentro da casa de fulano. Se levantou a tempestade, aleluia, da separação na casa de fulano. Se levantou o vento, aleluia, a tempestade da enfermidade. E aí depois vão perguntar: o que aconteceu? Aleluia, você vai dizer: foi o meu Deus que cessou. Aleluia, o vento e a tempestade. Glória a Deus. E aí todos vão ficar maravilhados com o poder do Senhor. Aleluia. E perguntar: que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. O Senhor está dando ordem nessa tarde e vai ter que ter obediência. Aleluia. Eu não sei para quem que o Senhor Deus está dando ordem nessa tarde, para que haja obediência para te beneficiar. Para te beneficiar. Porque às vezes nós precisamos de algo que está na mão de outras pessoas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós precisamos de uma liberação de algo que está sobre o poder de outras pessoas. E o Senhor Deus está falando nessa tarde. Aleluia, está dando ordem nessa tarde para que haja obediência naquilo que você precisa. Aleluia, precisa haver obediência naquilo que te diz respeito, para que a obra do Senhor seja cumprida na sua vida e na sua história. A palavra do Senhor no livro de Números, no capítulo 22 e 23, narra ali o povo saindo, quando saiu do deserto, foi peregrinando até chegar à terra prometida. E no capítulo 23, se eu não me engano, é que fala sobre a respeito de Balaque e Balaão, que Balaque veio
contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, ou seja, para interromper a caminhada do povo até chegar à terra prometida. E quando Balaão vai para amaldiçoar o povo, ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus através do anjo do Senhor parar à sua frente, à frente da sua mula. E ali ele não consegue passar, aleluia, glória a Deus, para fazer aquilo que Balaque intentava. Então não adianta se levantar contra o propósito de Deus, porque quem guia o povo de Deus, aleluia, é Ele. Jesus estava guiando aquele barco porque ele entrou primeiro, glória a Deus. Jesus era o capitão do barco, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então quando Balaão tentou amaldiçoar, todas as vezes que ele abria a boca, ele só conseguia abençoar. Não tem como, aleluia, parar o povo de Deus. Não tem como paralisar a obra do Senhor. É necessário, aleluia, que se cumpra aquilo que ele falou a nosso respeito. Só que isso não quer dizer que nós vamos ficar isentos de situações contrárias. Mas nós vamos ter vitória. Então receba a sua vitória nessa tarde. Aleluia, receba a sua vitória. A vitória vem através da oração, do louvor, da adoração, da entrega, da renúncia. Aleluia, da santidade. A vitória vem através do momento em que nós deixamos aquilo que desagrada ao Senhor para servir a Ele em espírito e em verdade. A vitória vem a partir do momento que nós nos posicionamos naquilo que Ele nos chamou. Glória a Deus. Então não sei o que Deus requer de você nessa tarde, mas se você não sabe, busca Ele, Ele vai te dizer. Mas se você já sabe, aleluia, se posicione para agir e fazer. Se você já está fazendo, continue e permaneça, porque você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e é poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero estar orando pela sua vida, eu quero estar orando pela sua casa, eu quero apresentar os pedidos de oração, né, de cada um. Você tem a sua petição, então coloca diante do Senhor nessa tarde, apresentando neste momento de oração, e eu creio que o Senhor Deus vai visitar o cenário que você está. Se você está no trabalho, o Senhor vai te visitar. Se você está em casa, o Senhor vai te visitar. Pessoas que vão ouvir essa oração, essa pregação dentro de um leito de hospital, o Senhor vai te visitar onde você está, vai haver cura, não só para você, mas para quem está ao teu redor. Pessoas que estão de repentemente, aleluia, ou que chegue até um presídio essa oração, essa pregação, aleluia. O Senhor Deus nessa tarde, Ele tem o poder de transcender lugares, aleluia. Se for necessário Ele chegar em algum lugar para libertar uma alma, transformar uma vida, assim Ele vai fazer. Então, em nome do Senhor Jesus, você vai ser alcançado, seja lá qual prisão, se seja prisão espiritual ou prisão física, o Senhor Deus vai te libertar nessa tarde. O Senhor Deus vai concluir a obra dele na sua vida, porque Ele começou a boa obra e Ele é fiel para terminar, para cumprir os seus propósitos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Coloca no seu coração aquilo que você deseja que venha ser cessado. Essa tempestade, esse vento que precisa se acalmar nessa tarde, no nome de Jesus, para que você veja bonança, para que você veja as coisas fluírem, né? Para que você, aleluia, possa glorificar o nome do Senhor, dar um culto de ação de graça por essa bênção recebida. Assim como eu creio, aleluia, no seu milagre, eu também recebo o meu nessa tarde, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu apresento, Senhor, a vida da Fernanda nas tuas mãos. Pai, em nome do Senhor, da Edna Carla, Senhor, da Josilda, do Pietro Lucas, que eu creio que está assistindo com a sua mãe, Jane Carla. Visita, Senhor, esses nomes, ó Pai, a qual eu consigo ver aqui. Mas, Senhor, outras pessoas, ó Deus querido, que estão também presentes, Senhor, que eu sei que estão. E outras pessoas que vão assistir depois, ó Pai, vão assistir daqui uma semana, um mês. Que o Senhor Deus vai de encontro a essas vidas agora, no nome de Jesus. Pai, vem acessar esse vento, essa tempestade ali. O Senhor acordou, Pai, se levantou para repreender aquilo que
não estava sobre o poder deles, não estava sob o controle deles, a fé deles estava diminuída, Senhor, ali naquele momento, mas o Senhor Deus estava à frente, estava no barco. Então, em nome de Jesus, visita, Senhor, esses lares agora, visita essas famílias agora, entra com providência agora, Pai, no nome de Jesus, repreende esse mal, esse levante, faz cessar, faz recuar. O Senhor Deus tem toda a autoridade, nós cremos no nome de Jesus, nós cremos que nós não seremos envergonhados, nós cremos que não vamos ser impedidos de chegar e de avançar, Pai, aleluia, do outro lado, no nome de Jesus, há poder que caia por terra agora todas as cadeias, aleluia, malignas do inferno, toda a potestade, Senhor, em nome de Jesus, vai repreendendo todo o mal, toda a fúria, meu Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor, quebra agora, Senhor, todo o laço maligno, Senhor, toda obra de feitiçaria, macumbaria, Pai, no nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que possa ter se levantado contra a vida do teu filho, da tua filha, vai agora em nome de Jesus fazendo recuar na autoridade do teu Espírito, aleluia, nós oramos, nós clamamos, nós pedimos ao Senhor que venha entrar com providência. Que venha entrar com providência, repreende todo espírito, Senhor, de enfermidade, meu Pai, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, Senhor, meu Deus, toda legalidade, Pai querido, que muitas das vezes nós damos para que o adversário ele possa entrar, Senhor, colocar uma sementinha do mal, nós repreendemos agora, traz à nossa memória, Senhor, aquilo que nós precisamos consertar diante do Senhor, para que nós possamos ter uma vida de santidade, de busca, aleluia, diante da Tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar nos seus filhos, venha repreender, Senhor, todo mal. Toca, Senhor, dê saúde, dê alegria, dê ânimo, dê força, dê vigor, Senhor, porque a tua alegria é a nossa força. E nessa tarde, no nome de Jesus, eu oro. Eu creio no milagre, eu creio na tua palavra, Senhor, e ela não voltará vazia. Ela vai encontrar cumprimento na vida de cada um, Senhor. Aleluia, que ouvir a tua palavra, crer e tomar posse com fé, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua tarde, no nome do Senhor Jesus. Sempre, durante a semana eu tenho entrado às terças-feiras, estava fazendo à noite, mas eu não estou conseguindo conciliar os horários. Estou pedindo a Deus para colocar um horário fixo, mas independente de você conseguir assistir ao vivo ou gravado, a palavra de Deus ela é viva e ela vai ter cumprimento a qualquer momento que você assistir, seja daqui um dia, um ano, um mês, não importa, o Senhor Deus tem a hora certa de você ouvir, de operar um milagre, porque Ele é Deus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz. E vamos continuar nessa corrente de oração. Vocês oram por mim, eu oro por vocês. E Deus vai nos abençoando, nos dando vitória em nome de Jesus.